Muito bom dia, graça e paz a todos. E cá estamos, não é? Para mais um dia do Senhor. E eu sinto-me um bocadinho como o profeta Jonas, não é? Quando chega a Nínive com aquela mensagem, mais 3 dias, ou 30 dias, não é? Nínive será subvertido. E eram más notícias, muito más notícias, não era? E então é isso que eu vos trago. Eu trago-vos más notícias. Para quê? Para que depois possamos vir a ter boas notícias com aquilo que vamos fazer com isto. Não é? Porque Nínive, lembram-se, converteu-se ao Senhor. Então que hoje cada um daqueles que aqui está entenda principalmente uma coisa: tudo aquilo que vão ver são documentos oficiais que estão nas escolas e que estão a ser ensinados às crianças. Não tenham dúvidas disso. Podem-vos mentir, os vossos filhos podem não vos dizer nada em casa, mas isto é material que está nas escolas, é o currículo oficial das escolas. Tá? E quase nenhuma escola pode fugir a isso. Então, eu sou presidente da Associação Família Conservadora, mas não vou gastar tempo agora a falar sobre isso. Se quiserem depois podemos falar, ou quase no fim, se tiver tempo, falo. Mas vamos passar então à apresentação daquilo que eu trago para vocês hoje. E vai ter que ser aquele menino ali que vai ter que ir passando conforme eu for pedindo, está bem? Então, podes andar para a frente. Então, é a hora dos pais. E porquê é que é a hora dos pais? Continua, por favor. Porque os pais têm a responsabilidade bíblica da paternidade e da maternidade. E eu não uso o termo parentalidade. Porque parentalidade foi criado para incluir 2 pais, 2 mães. Percebe? É paternidade e maternidade. Continuando. Sabem qual é a educação que um cristão deve dar aos seus filhos? Não sabem? Deuteronômio, está ali, 6, 4 a 9. Convido-vos a ler depois, que é para terminarmos dentro do tempo. Continuando. Então, como lidar com a ideologia de género? O que é a ideologia de género? Não é ciência. Podem dizer o que quiserem, mas a ideologia de género não tem nada de científico. É um conjunto de ideias anticientíficas com propósitos políticos autoritários ou totalitários, extirpam a sexualidade humana da sua realidade natural e a explicam apenas pela cultura. Sexualmente, alegam os ideólogos de género, fomos construídos pelo que nos rodeia e somos chamados, por causa disso, a desconstruir-nos. É um pensamento puramente ideológico que avança com a ideia de que até os próprios órgãos sexuais são sexualmente construídos, são socialmente construídos e que tem encontrado eco em várias esferas da sociedade. Estas ideias começaram a tomar forma com a interpretação feminista de alguns textos marxistas e neste momento já são um modelo de pensamento dominante. Ninguém consegue ver hoje um filme, uma série, desenhos animados que não tenham a ideologia de género lá toda, já muito às claras, já nem se escondem. Vejam, India Moore é uma mulher transgênero, ou seja, é um homem biológico, que diz isto que está ali: se uma mulher tem um pénis, o seu pénis é biologicamente feminino. Não existe, percebem? É a ideologia, é um problema. A ideologia de género é um conjunto de ideias mistificadoras e falsas que serve para mobilizar politicamente 2 lobbies ou grupos específicos. O feminismo, certo? Com o aborto e tudo aquilo que é cultura da morte. E, claro, o movimento LGBT, aquela bandeira que se vai tornando omnipresente em tudo e em todos os lugares. No dia 23/7 de 2017, eu trouxe isto para vocês perceberem que não é algo novo, não é muito recente, não é 2020, 2021, não. Isto começou em 2017 e vejam, na altura saiu o referencial de educação para a saúde, como podem ver ali em baixo, tem ali a República Portuguesa, SNS, DGS, portanto, vejam, isto são documentos oficiais, está bem? Que é uma ferramenta educativa flexível desde a educação, o que é que estão a ler ali? Pré-escolar, estamos a falar de 4, 5 anos, está bem? Pré-escolar ao ensino secundário, em qualquer disciplina ou área disciplinar. Então não é só na cidadania e desenvolvimento que isto está introduzido, não, é em todas as disciplinas, inglês, matemática, português, whatever. E na página 73 do manual podemos ler o seguinte: nos vários ambientes que a escola proporciona, os alunos experimentam a sua sexualidade, quer seja nas suas brincadeiras, no estudo e nos namoros, mas também na relação com os docentes e trabalhadores da escola.
A sexualidade, está presente nas conversas, nos jogos, nas quesílias, mas também nos conhecimentos científicos. A educação para a sexualidade, para ter os resultados desejáveis, e eu pergunto por quem é que tem estes desejos, não é? Destes resultados, terá de dirigir-se à escola como um todo, penetrar em todos os seus ambientes, envolver todos os seus membros para, através de acontecimentos emocionais estruturados, construir modelos que promovam os valores e os direitos sexuais da criança. Direitos sexuais das crianças. Desde quando? O que é isto de direitos sexuais das crianças? Vamos perceber? Um deles é este. Vejam, 17/6/2018, houve uma marcha cá em Lisboa, não é? Que diz ali: a autodeterminação não tem idade. Sou quem sou, sem relatório médico. Portanto, esqueçam lá aquela coisa de que eles podem mudar de sexo a partir dos 16 anos, porque ali diz que não tem idade. E o objetivo é claramente este. E vocês já vão perceber isso neste vídeo que vamos ouvir a seguir. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Entendam. Quando ela diz a primeira parte, já há um problema. Que ela diz, tem direito a saber que ninguém pode mexer no seu corpo se eles não quiserem. Certo? Se eles não quiserem. Outra coisa, em Espanha, não sei se sabem, mas ninhos refere-se a crianças muito pequenas. Porque os adolescentes são los chicos, las chicas. Depois, los chiques é outra coisa que também não faz parte. Está bem? Porque ela disse os ninhas, não é? Que é aquela linguagem inclusiva. E depois ela vai dizer algo que é gravíssimo. A criança tem direito a ter sexo com quem lhes der na gana. E isso inclui toda a gente. Correto? O que é que ela está a fazer aqui? É muito simples. Aquilo que ela está a dizer é: a criança tem direitos sexuais, tem direito a ter sexo com quem lhe der na gana, e os pedófilos, neste caso, são apenas pessoas que satisfazem os desejos da criança. Porque é a criança que escolhe. Ela dá consentimento. Uma criança tem idade para dar consentimento? Não. Não tem. Então, o que é que isto envolve? Envolve que, daqui por muito pouco tempo, teremos o P de pedófilo, claramente, na máfia do abecedário colorido, porque o pedófilo passa a ser uma pessoa que apenas satisfaz os direitos da criança, não é? Entendam isto, porque isto é pérfido e é perverso. E, claro, quando a Ministra da Igualdade de Espanha, do Podemos, não é, que é o nosso bloco de esquerda, disse que as crianças podem ter relações sexuais, ela disse com adultos. Ela não disse a palavra adultos, mas com quem lhes der na gana é com quem eles quiserem. Adultos, pequenos, médios, o que for. E se denunciou isto nas redes sociais, nós temos aqui o instrumento a favor de quem nos governa, que é o polígrafo, não é? A dizer que é falso. Não é falso, é verdade. Ouviram, não ouviram? Mas isto é para tirar areia para os olhos dos pais. Está bem? Continuando. Então, agora vamos passar a documentos oficiais e a sites oficiais do ensino. Então, este é o site de Cidadania e Desenvolvimento, estão a ver? Site do Ministério da Educação, em que qualquer pessoa pode entrar. Eu vou-vos dar os passos para chegarem àquilo que eu vou mostrar aqui. Então, continua, por favor. Vão a domínios, continua. Sexualidade, força. E depois entram em sexualidade outra vez, ali naquele coração, estão a ver? Continua. E procuram ali numa daquelas coisinhas identidade de género e entram aqui neste, estão a ver ali, eles já começam a dizer que a criança, o sexo com que nasce não tem nada a ver, o que conta é aquilo que ela sente. A imagem a seguir. Estão a ver ali uma pessoa completamente confusa, parece uma criança pelo desenho, não é? Completamente confusa, porque tem um pénis, mas aqui não sente que é um menino, pensa que sente que é uma menina. Isto tudo a partir dos 4 anos, 3, 4, 5 anos, não se esqueçam. É importante.
E aqui está toda a explicação do que seria essa confusão das crianças que não sabem quem são, não é? Nascem assim, sem saber quem são. Continua. E acedemos ali a mais recursos, tem ali aquelas letras ali, mais recursos. A seguir, pronto. E aqui temos os mais recursos. E eu fui buscar um recurso, fui buscar vários, mas tem um que vocês vão ouvir a seguir. Vejam, este é o primeiro vídeo que aparece logo, e é um vídeo que diz: eu beijei uma garota e gostei. Orientações sexuais explicadas, lésbicas, gays, transgênero, Vejam, as crianças não vão para a escola para isto, ou não deveriam ir. Lembram-se o que dizia o referencial de educação para a saúde? Sexo, falar de sexualidade com os docentes, trabalhadores da escola. É isto. Qual é o interesse disto? Continua. Uma pergunta. São 2 rapazes ou são 2 meninas? Não vale quem esteve cá ontem. São 2 rapazes ou 2 meninas? São 2 meninas biológicas. Está bem? Que foram convidados pelo Ministério da Educação para fazer vídeos sobre ideologia de género para crianças na escola. O canal deles é o The Guys Cuddle Too. E vejam uma coisa, logo deste vídeo deles, o que é que diz ali? Menstruação. Homens que menstruam. Quantos homens aqui menstruam? Imaginem isto na cabeça de crianças pequeninas. A seguir, vamos ouvir o que ele tem para nos dizer acerca de... A seguir é um vídeo, por favor. A seguir é este. Isso mesmo, é um vídeo. Vamos ouvir o que ele tem para dizer às crianças. Por favor, pais, entendam. É para os vossos filhos. Então, mas isso tu agora fazes isso e depois te arrependes. Há imensas coisas, imensas escolhas que nós fazemos todos os dias, das quais nos podemos sempre arrepender. No caso da transição, existe sempre a possibilidade da pessoa fazer o processo todo para trás. And it's okay. Se nós formos à procura do número de pessoas que se arrependeram, os dados vão ser muito engraçados, porque estamos a falar de coisas muito pequenas e sei lá, acho que há coisas bem mais graves, como por exemplo arrepender-nos de ter tido filhos, não é? De repente temos aqui umas crianças das quais temos que cuidar e toda a gente tem filhos e não existe aquela pergunta: vais mesmo ter filhos e se te arrependes? Não, e bem pelo contrário, tipo, e se te arrependes de não ter filhos? Tem filhos aqui, tens uma pessoa sobre a qual és completamente responsável até aos 18 anos por todas as suas atitudes, traumas e problemas. Amazing. Não podemos deixar de viver a nossa vida com base em isses. Isso não existe, isso não é viver. Então, se te apetece atirar do quinto andar abaixo porque achas que é o super-homem, atira-te, porque não podemos viver com isses, não é? E se eu me atirar e não morrer? Gente, isto é tudo muito perverso. Tudo aquilo que eles disseram ali é mentira. E é dito a crianças como pessoas que sabem da coisa, até porque eles já fizeram o processo, eles já fizeram a transição completa. Então vamos ver. Não, para a frente. Isso. Ora, bem, estão a ver como eles são mentirosos? Centenas de jovens transexuais pedem ajuda para voltar ao sexo original, diz o relatório. É mentira aquilo que eles estão a dizer aos miúdos na escola. E a seguir? Procurem no Google destransição ou destransition e vejam as páginas que já vos aparecem de pessoas que aos 20 e poucos anos se arrependeram de ter feito este processo a partir dos 12, 13, 14 anos, porque é quando começam. Aquelas pessoas que estão ali já fizeram duplas mastectomias. Nunca vão recuperar. Não é verdade que pode voltar tudo atrás, é mentira. A seguir, vamos ouvir, vejam a comparação que é feita aqui e, por favor, pensem que isto que é para miúdos, está bem? Mas vamos lá saber. Tu ainda ontem me dizias que eras lésbica, andavas aí uma com a outra e hoje o que é isto do trans? Não estou a perceber. Não estou a perceber. O facto de uma pessoa que faz o coming out como trans ter estado toda a sua vida com mulheres não significa que essa pessoa seja lésbica. Durante vários anos colocaram-me como lésbica e, no entanto, eu nunca disse "Hey guys, I'm a lesbian." At all. No entanto,
eu disse "Hey guys, I'm a lesbian" durante muitos anos. É como vocês terem uma caixa lá em casa, não é? Que tinha um rótulo que dizia lápis. E um dia vocês decidem assim, não preciso de lápis, vou tirar os lápis daqui dentro e vou pôr canetas. E a caixa passa a ter canetas. And it's fine, right? O que é isto? É para os vossos filhos na escola, está bem? Então, era menina, andava com meninas, mas nunca disse que era lésbica. Mas à partida era, não é? Mas parece que não. Porque aqui ninguém é nada. Aliás, o género é fluido. A pessoa de manhã pode ser menino, à tarde menina, à noite, sei lá, um molho de grelos, qualquer coisa assim. Continua. Mas vamos lá saber. Não, para a frente. Isso mesmo. Ora, tudo aquilo que ela disse, mais uma vez, não é? Que eles disseram, veja, uma entrevista com Lisa Littman, que cunhou o termo disforia de género de início rápido. Eu ontem cheguei a pedir este livro aqui. Dano irreversível. Fala de muitas meninas, centenas de meninas, que aos 12, 13 anos começaram a mudar de sexo. Sabem porquê? Por causa da influência dos pares, do mediatismo, dos seguidores, de toda a proteção que a comunidade LGBT dá a estes miúdos contra os próprios pais. Continua, por favor. Então, no Reino Unido e nos Estados Unidos, parece haver um efeito de contágio entre os adolescentes. Em alguns casos, grupos de adolescentes que nunca tinham manifestado qualquer desconforto com o seu corpo estão a assumir-se como transgêneros praticamente em bloco. Em grupos de crianças onde um diz que é transgênero, 3,5% a seguir assumem-se também. A maioria deles são autistas. Não inventei, por favor. Está em espanhol, não é em português, eles ainda não traduziram. Este fenómeno fica bem ilustrado por este dado que está a ser investigado pelo governo do Reino Unido. Já foi investigado e neste momento eles já estão a pôr as casas de banho por sexo biológico e já estão a tirar muita coisa das escolas. Então, entre 2009 e 2010, houve 97 pedidos para mudar de sexo. 37 rapazes e 40 raparigas. 57 rapazes, desculpem, é isso, não é? 57 rapazes, exato, e 40 raparigas. Entre 2017 e 2018, os números aumentaram para 2.519 pedidos, 713 rapazes e 1.806 raparigas, o que corresponde a um aumento global de aproximadamente 2.500% entre as raparigas. O aumento foi de 4.415%, o que é realmente um fenómeno, porque na história sobre o transtorno da sexualidade ou disforia de género, não é, que é um nome mais recente, praticamente em 10 transexuais, 9 eram homens. E de repente isto inverteu-se de tal maneira. Temos estes dados. Continuando. Agora, por favor, ouçam quando nós alertamos para aquilo que se está a passar nas escolas. Vocês vão ouvir dois rapazes que são homossexuais, que criaram uma associação que é Projeto Be Equal e que tem entrada livre nas escolas, porque são associações de utilidade pública. Isso durante a pandemia foi decretado, não é? E que fazem isto que vocês vão ouvir. Está bem? Coisa, e era a parte genérica. Mas é bom enquanto já dão pílula. Sim, já é bom. Já não é mau. Já não é mau. O problema é que a partir de um bocado é preciso aumentar a dose porque já não faz efeito. Então nós surgimos com essa ideia de, ok, então existe uma ideia que o racismo ou que a xenofobia ou que a própria homofobia está eliminada e nós percebemos que ela estava disfarçada, não estava eliminada. Não está. Então decidimos, ok, então vamos criar um projeto que vá falar com os jovens na língua que eles percebam e vamos simplesmente acrescentar informação nova àquilo que eles querem saber. Daí nós pegamos na cultura pop. E nós pegamos na música, pegamos nos filmes, pegamos nos videojogos e acrescentamos através daí. E a partir daí vimos que os jovens adoravam, as escolas tinham algo muito mais interativo a acontecer, nós conseguíamos criar material para ser utilizado nas salas de aulas através dos vídeos no YouTube, através do livro, conseguimos criar material que os professores podiam levar para as aulas de formação cívica, por exemplo, e começar a trabalhar com os jovens e de repente descobrimos todo um mundo novo de coisas que nós podemos entregar às escolas, entregar aos jovens que simplesmente eles não tinham acesso antes. Por exemplo, uma escola que dizia vocês não podem falar da homossexualidade aqui dentro. Nada proíbe nós chegarmos lá, apresentarmos. Mas há escolas que... Sim, acontece em algumas escolas que proíbem certos temas serem abordados. Avisam-nos logo antes de entrarmos.
Sim, Ah, é? este não dá para falarmos. E o lado fantástico é que nós chegamos lá, apresentamos quem é que Não nós venham somos. para aqui com t-shirt de super-heróis, mas. As t-shirts super-heróis para já estão Nunca ninguém nos disse nada. já estão E nós temos tatuagens, por isso para já nunca ninguém disse nada. Já está ótimo. Não, aquilo que nos proíbe, por exemplo, falar da homossexualidade não podem falar temas ligados à sexualidade também não podem falar. O que para nós não nos incomoda muito, porque, por exemplo, nós vamos a uma escola, apresentamos quem é que nós somos, apresentamos os vídeos, vamos embora e ninguém pode proibir os jovens de irem ao YouTube e verem todos os nossos vídeos em que nós falamos da homossexualidade e ninguém nos pode proibir. Por exemplo, estamos numa apresentação e darmos um abraço um ao outro, ou dar Um beijinho, Sim, um sei, cafunézinho, não é? ninguém nos pode proibir de fazer isso. E nós não estamos a falar dos temas, por isso não quebramos regra nenhuma. Certo. Nasce o projeto também com uma campanha de. Podes passar à frente, já não é preciso mais. Eles escreveram um livro que é Uma Abelha Nada Azelha, que está à venda em tudo o que é livrarias, mas vejam o que é que está por trás disto. A escola diz para não falar de meus amados, vocês têm consciência que a sexualidade é algo íntimo, que pertence à intimidade da pessoa, não é público. Não é público. É tão errado eles os dois chegarem a uma sala de aula e começarem aos abraços e aos beijos à frente dos miúdos, como é errado chegar lá um casal e fazer a mesma coisa em frente aos miúdos. Os miúdos não são para erotizar nem para sexualizar. Ponto. Caderno Press do terceiro ciclo. Eu vou falar dele porque deu uma polémica muito grande. De repente alguém descobriu isto atenção, isto era acesso livre na internet. Tá? Eu tenho-os todos, acedi a eles livremente na internet, por isso é que comecei a denunciar também isto tudo. E alguém descobriu de repente esta página e publicou-a. E isto deu um grande bafafá, deu uma grande confusão. Houve muita conversa sobre isso, mesmo na televisão e tudo, e o Sr. Ministro da Educação deu ordens para que os presses passassem a ser restritos. Ou seja, só pode aceder ao documento quem pedir uma chave para entrar, normalmente são os professores. E isto deixou de estar livre nas redes, na internet. Digam uma coisa, isto é público, isto é conteúdo público. É ensinado aos nossos filhos na escola, nós não temos o direito de saber o que é que lhes ensinam. O que é isto? Mas sim, já não acedem porque não dá. Então, vejam algumas das perguntas que lá estavam. Não, a seguir. Não é aí. Passa o slide seguinte. Senão eu não consigo. A seguir? Isso mesmo. Então, o que é que achas que causou a tua heterossexualidade? O que é que terá sido? Quando é que decidiste ser heterossexual? Se a heterossexualidade é normal, porque é que existem tantos doentes mentais heterossexuais? A maioria dos abusadores de menores é heterossexual. Achas que é seguro expor as crianças a educadores heterossexuais? Porque é que as relações amorosas entre pessoas heterossexuais são tão instáveis? Percebem agora porque é que eles retiraram isto das plataformas e vedaram o acesso às pessoas? Continua, por favor. Então, estes acabaram, não é? Teoricamente, e eles criaram uns muito giros. Mas são mesmo giros, os fulanos trabalham bem. Diga-se de passagem, o mal é como diz a Bíblia, sabem? Não é? O mal é diligente, não é? Eles são mais diligentes que os filhos da luz, imaginem. Não é? E são mesmo, olhem. Press, e-book, não é? Está aí. Vamos lá, primeiro ciclo. Estão a ver ali aquelas letrinhas ali? Primeiro ciclo, novo press. Vamos lá. Na segunda página do PDF, avisa logo. E vocês dirão, mas como é que têm acesso a este se isto não é público? Pois, porque tenho professores que nos enviam, não é? Graças a Deus ainda temos uma rede a trabalhar. E então diz assim, proteção de dados. Todos os conteúdos deste documento são propriedade exclusiva do Press, Educação Sexual, assim como dos seus parceiros. Este material não pode ser usado, reproduzido, copiado, transmitido, transformado ou comercializado, no todo ou em parte, sem o consentimento expresso, por escrito, dos seus autores. E eu tenho consentimento deles? Claro que não! Porque isto é proibido. Eles estão a dizer isso só para nos intimidarem. Não tem ali uma lei que defenda isto. Estes conteúdos têm que ser públicos. Porque são ensinados aos nossos filhos em sala de aula. Vamos ver aí. Então vejam o que é que diz o Press. Relações interpessoais. Viola-se valores, direitos, cultura e sexualidade. Compreender o género.
Violência sexual e segurança pessoal. Competências para a vivência da sexualidade e para o bem-estar. O corpo sexuado em desenvolvimento. Sexualidade e comportamento sexual. Saúde sexual e reprodutiva. Primeiro ciclo. Digam uma coisa, mas fala-se de outra coisa na escola? É que eu começo a ter muitas dúvidas, porque não há tempo, certamente. E depois digam uma coisa, sabem qual é a diferença entre género e sexo? As palavras? Aquela que eles lhe quiserem dar, porque não há diferença nenhuma. Uma é para nos tentar iludir a mente, que é o género, não é? Então sexo, sexo e mais sexo é tudo o que eles falam na escola neste momento, não é? É para isso que os nossos filhos vão para a escola. A seguir. Vejam. Construção social de género, igualdade, estereótipos e preconceitos. Se não houver os tais estereótipos, depois não há matéria para trabalhar. Percebem? Então tem que se dizer às meninas, desde muito cedo, que os rapazes são os opressores machistas, que depois, quando elas casarem, ficam em casa a fazer tudo e eles sentados nas cadeiras com os pés esticados e não ajudam em nada em casa e elas estão umas escravas, coitadinhas. Então é isto que se passa aos miúdos desde muito cedo. Que é para as meninas nem sequer imaginarem querer casar, não é? E para os rapazes acharem que são os vilões, os maus da fita. Que é melhor verem muita pornografia, porque com mulheres a coisa não vai correr muito bem. Vamos lá. Meus amados, primeiro ciclo. Estão a ver ali a ideologia de género? A menina pode ser um rapaz, estão a ver ali. E o rapaz pode ser aquilo que ele quiser, até o super-homem a tirar-se do quinto andar abaixo, como eu disse há bocado, está bem? Não é nada disto. A seguir. Vejam isto, por favor. Sexualidade, comportamento sexual. Eu daqui não estou a conseguir ler, eu vou ter que me aproximar um bocadinho, vocês desculpem, mas isto é uma citação. Eu citações de cor. Os pais são em parte culpados por não conversarem com os seus filhos sobre questões sexuais. Usa isso em meu proveito, ensinando a criança eu mesmo. Um pedófilo condenado. Eles estão a dizer às nossas crianças que nós somos culpados se um pedófilo os violar, porque não falamos destes temas que eles falam com eles na escola. E então nós somos culpados. Vocês têm noção do que é que isto faz na cabeça dos miúdos? Os meus pais não me protegem. Quem me protege é a escola. São os meus professores, são as associações LGBT que entram aqui e nos ensinam estas coisas todas que em casa ninguém nos ensina. Vocês estão a perceber o problema? Estão a perceber o tamanho da coisa? Continuando. Primeiro ciclo. 6 a 10 anos. Métodos não, este aqui é a parte de como se faz um bebê. Acham que precisa ser tão gráfico no primeiro ciclo? Tem que ser tão gráfico? Não tem, pois não? Acho eu. A seguir. Primeiro ciclo. Métodos anticoncepcionais. Sabem como é que fazem? Vão técnicas de saúde, agora irão das associações, não é? E levam uma banana, põem o preservativo. Sim, sim. E se não levarem mesmo uma coisinha comprada numa sex shop qualquer e não puserem o preservativo à frente dos miúdos. E explicam como é que funciona. Amados, é isto. É isto que queremos nas escolas. Mas é o que está lá. Continua, por favor. Ok. Eu pedi para enviar este PowerPoint que eu tive problemas com a minha pen, mas há uma atividade que eu tinha aqui para vos mostrar e que consta no seguinte. Há uns cartõezinhos que se cortam e que são os afetos. Nesses cartõezinhos tem uma carícia, que eu não sei como, nem... Enfim. Tem beijinho, tem aperto de mão, tem beijinho de esquimó. E depois, os meninos, cada um põe o seu nome num saquinho. E depois cada um tira, não é? O nome da criança, do saquinho, e a carícia ou o afeto para fazer. E o Joãozinho, se tirar, por exemplo, o Manel, vai ter que lhe dar um beijinho de esquimó. O que é isto? Para que é isto? E esta imagem, meus amados, é simplesmente terrível porque são 2 bebés na maternidade, certo? Um pede ao outro para se destapar, para ver se tem alguma coisa diferente. E o outro diz, não, somos iguais. Diz ele, não, mas deve haver alguma coisa. Mostra lá, só um bocadinho, vejam como é perverso. E depois de o outro mostrar, diz, afinal, são os carapins que são cor-de-rosa.
sexo não existe. Os carapins é que são cor-de-rosa. Foram os teus pais que te atribuíram o sexo feminino, porque é pelos carapins serem cor-de-rosa, não é porque tu és uma menina. A seguir, por favor. Passamos para o segundo ciclo. Não, ensino secundário. Vejam ali o que está ali escrito, por favor. Até cerca de 1500 espécies de animais praticam atividade homossexual. A sério? Animais? Homo? Mas homo não é de homem? Não percebo estas coisas. Eu acho que eles acham que nós somos todos burros. Mas só uma é que é homofóbica, que somos os homens. Não é? Pronto, os outros animais que não são homens não são homofóbicos, está bem? Vamos lá. Continua, por favor. E pronto, e aqui temos o feminismo exacerbado, não é? O machismo mata, violência não, parem de nos matar, o machismo mata. Eu acho que neste PowerPoint não tenho a imagem seguinte, ou mostra aí qual é a imagem que vem aí a seguir, por favor. Não tenho mesmo. Mas eu tinha umas imagens de uma marcha feminista que decorreu em Espanha, em que as feministas pintaram na parede: mata o teu pai, mata o teu irmão e mata o teu filho. Aborta ao macho e machado ao macho. Portanto, elas são todas cheias de boas intenções, percebem? Os homens é que são todos muito violentos. E depois as meninas, que apanham isto na escola desde muito cedo, crescem com a ideia de que todos os homens são maus, e quando a maior parte das famílias hoje em dia é quase monoparental, nós temos a destruição completa do conceito de família e de casamento na mente das crianças. Que é isso que eles querem. A seguir, por favor. Por causa de tudo isto que está acontecendo nas escolas, e estou quase a terminar, no dia 7 de agosto de 2022 saiu uma notícia em todos os órgãos de comunicação social que dava conta de que triplicou o número de menores a mudar de género. Só pode. A confusão é tamanha que na Escola António Arroios, uma escola de artes, a maior parte dos alunos, ouçam bem, a maior parte dos alunos está em processo de transição de mudança de sexo. E ninguém muda de sexo, só muda as características físicas secundárias, acho que todos sabem. Cada célula do nosso corpo é masculina ou feminina, portanto isso não muda. O que muda é o exterior e a dependência de medicação até ao resto da vida. E a esterilização e a amputação de órgãos saudáveis do corpo. Isso é que muda. Portanto, a seguir. 30 de setembro de 2022, alunos vão escolher casa de banho em função do género. Vejam como a notícia é enganadora. Nós não escolhemos sempre a casa de banho em função do género. Se eu sou mulher, do género feminino, vou à casa de banho das mulheres. O género masculino vai à casa de banho dos... Pois, mas aqui não é isso. Aqui, o que eles estão ali a dizer é: se eu sou homem, mas me identifico como mulher, ainda que mantenha todas as minhas características físicas secundárias, ou seja, tudo, eu vou poder entrar na casa de banho e nos balneários das mulheres, porque eu sinto-me mulher e eu sou aquilo que eu sinto. Isso é ideologia de género. E vice-versa. Balneários e casas de banho. Então sim, podemos ter um rapaz a exibir o seu físico no meio de meninas. Engraçado é que as feministas, o movimento feminista, diz que quer vagões nos comboios, no caso carruagens cá em Portugal, nos comboios, só para mulheres, porque os homens abusam delas normalmente nas carruagens dos comboios, sabem? Mas nas casas de banho, eles nem se lembram, esqueçam lá isso. Eles são umas pessoas que não se... Nas casas de banho, não, nas casas de banho é tudo ao molho. A seguir. E claro, não é? Isto não é de agora, esta lei 332/15, que foi aprovada sexta-feira passada, podes parar um bocadinho. Ela, na verdade, é um copy-paste do despacho 7247 de 2019 e do artigo 12 da lei 38 de 2018, que saíram todas em agosto, quando nós estávamos férias, sobre o qual está esmiuçado aqui neste livro, não é? Tem que estar, que é para os pais perceberem o que é que se passa. E na altura, quando o despacho 7247 de 2019 se tornou público, não é?
nós denunciámos, houve uma grande denúncia à ideologia de género na casa de banho das crianças, e então veio o polígrafo, mais uma vez, a serviço dessa gente que faz estas leis, não é? Dizer que o governo obriga as escolas a deixarem as crianças escolher a casa de banho e o balneário de acordo com o seu género. Falso. Não era falso, gente. É verdade. Esta lei que foi aprovada agora é só um copy-paste da de 2019. É só lerem as duas. Só que isto é para enganar as pessoas. Sabem o que é que eles dizem nas escolas aos vossos filhos? Olha, na casa de banho da tua casa, tem 2 casas de banho, uma para homens e outra para as mulheres? Ai, não. Pois, a escola é a tua casa. Não é. Eu não sei se na casa de banho daquelas pessoas as visitas também vão à casa de banho. A esposa da visita com o marido da dona da casa. Eu não sei se é assim lá, mas na minha não é. Vocês percebem a perversidade, aquilo que é incutido na mente dos miúdos, porque eles sabem que na casa de banho deles, à partida, há muitas que só têm uma casa de banho. E que vai o pai, vai a mãe, não é? E vão eles. Mas não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar de pessoas estranhas, que pode entrar ali qualquer pessoa, e que nos Estados Unidos, no Reino Unido e mesmo cá em Portugal, já há casos de violações. A ocasião faz o... Pois, parece que elas acham que não. Continuando. 10/10/2022. Crianças podem escolher o género na escola. Então é assim, a Joana sai de casa, certo? Tchau, Joana, até logo, filha. Chega à escola e diz, eu sinto-me o João, mas os meus pais não me aceitam. Portanto, eu quero que me chamem João. E a escola vai-lhe chamar João. E ele volta a ser Joana quando chega à casa. Até o dia em que ele acha que os pais são transfóbicos, opressores, que os odeiam e que só a escola e o Estado é que os defende. E acabou a relação familiar. Foi para o brejo. Eu estou a falar com conhecimento de causa, está bem? E também com conhecimento daquilo que leio e daquilo que pesquiso. O padrão é único. Todas as crianças que passam por esta fase, que têm pais que lhes dizem, pensa, por favor, não faça já, não comece já, é muito cedo, tu nunca tivesse estes problemas, o que é que se está a passar? São transfóbicos e eles deixam de ter qualquer contacto com os pais. E são aconselhados a isso, porque os pais são tóxicos, a família é tóxica. Então a escola está a substituir os pais. A escola já não existe para cooperar com os pais, mas sim para os substituir e destruir toda a educação que eles devem em casa aos filhos. A identidade de género. Crianças vão poder ser tratadas pelo nome que escolherem na escola. Eu não estou a inventar nada. Percebe? Isto aqui está a acontecer agora. Estados Unidos, Reino Unido, já aconteceu há muito tempo. Nós importamos sempre aquilo que não presta, mas normalmente depois somos campeões. Não é? É uma tristeza. Continuem, por favor. Então, o PS pretende ainda que as escolas promovam a construção de ambientes que, na realização de atividades diferenciadas por sexo, permitam que se tome em consideração o género autoatribuído. Ou seja, nós vamos ter muitas... A seguir, Lias Thomas em Portugal. Temos ali um homem, com quase 2 metros de altura, que compete com as mulheres na natação. Adivinhem quem ganha? Sempre. Sempre. E aquilo que está ali é exatamente isso. Os rapazes que se sentirem meninas podem, por exemplo, jogar basquete na equipa das meninas, na natação na equipa das meninas. Percebem? Isto é o fim da mulher. Entendam isto. É o fim da mulher. Procurem, por favor, na internet um documentário chamado What is a Woman, ou O que é uma Mulher, do Matt Walsh. Procurem, por favor. Porque ele corre os Estados Unidos todos e ninguém lhe consegue responder à pergunta: o que é uma mulher? Menos uma tribo de índios, não é? A tribo de índios faz ali uma brincadeira muito engraçada, não é? Que para eles não há cá maluquices. Amados, isto está pesado. Continua, por favor. Então, introduziram na escola o cavalo de Troia do género. Eu agora não vou deter-me, vamos só dizer aqueles princípios básicos que esta ideologia transmite aos miúdos. A seguir, por favor. Não se nasce homem ou mulher, continua. Continua. A sexualidade é fluida. Agora vejam, espera aí um bocadinho. Se a sexualidade é fluida,
então não têm que amputar nada nem mudar nada, porque a qualquer momento podem mudar de ideias, certo? Só que não. Só o género fluido, é porque há só um género fluido, é que pode mudar de ideias, mas não é isso que nós vemos todos os dias e, por favor, pesquisem, está bem? Terceiro, a família é uma construção social e tóxica e muito má. Continuem. Os homens são o problema. Vocês são um problema terrível. Se nós não nos livrarmos de vocês, nunca vamos ter paz. Vamos lá. A violência é unidirecional. Só os homens é que são violentos. As mulheres, umas santinhas, umas santas, olha, altar e tudo. Maravilha. Continua. O casamento é o opressivo. Está aqui o caldo todo necessário para que as crianças não queiram constituir família. E para que odeiem a própria família biológica. Certo? Amados, nós precisamos vacinar os nossos filhos. E precisamos vaciná-los contra isto. E se há uns anos eu nunca imaginei ter de falar de sexo com uma bebé de 3 anos, ou de 4, vai ser necessário. Vai ser necessário. Continua. Ok, continua. Antes dele ser contaminado lá, temos que o vacinar, não é? Sabem o que é uma vacina, não sabem? É um vírus desativado, não é? Que é introduzido, inoculado no corpo da pessoa, que é para depois, quando o outro vier, a coisa está protegida. Então, como é que se vacinam os nossos filhos? Como vacinamos os nossos filhos? Cumprindo diligentemente a ordem bíblica no que concerne à educação dos filhos, sendo exemplo para eles em tudo, não adianta dizer uma coisa e ser outra e fazer outra, porque eles vão perceber. Lendo livros com eles, mas livros a sério. Sabem qual foi o primeiro livro que eu dei ao meu filho, do meio, aos 12 anos? Na altura houve muita gente que me criticou. Christian F. e os Filhos da Droga. Sabem qual é o segundo livro que ele diz que sempre influenciou a vida dele? Aquele, no sentido de ele dizer, não quero isto para mim. Porque tentado foi muitas vezes, não é? Yeah. E incutindo-lhes o quê? Vamos lá. O valor da vida. A vida é inviolável, meus amados. Aborto é assassinato. E se alguém já fez e se arrependeu, Deus perdoa? Perdoa, claro. Mas é assassinato. A noção bíblica de homem e mulher, casal, casamento e sexualidade. Por favor, levem-nos ao jardim zoológico. Mostrem macaca, macaco, macaquinhos. Leão, leoa, leõezinhos. Mostrem-lhes, por favor. Alertando-os para os perigos que os esperam fora do lar. Sim, lá fora há gente muito má. As mentiras que estão a ser ensinadas na escola. A batalha cultural na qual estarão envolvidos. São soldados, vão lá para fora, têm que estar preparados para a guerra. Porque se não estiverem, vão perdê-la. Vejam, mais atividades do Press, está bem? O que é o amor? Entre quem pode existir amor? Como se expressam os diferentes tipos de amor? Amados, não vai para isso que os miúdos vão para a escola. Então vamos nós ensinar-lhes isto? Olhem, lá em 1 João 4,8 explica muito bem. E em Efésios 5, 22, 31 também explica muito bem. Expliquem isto aos vossos filhos. Expliquem o significado de pureza, o significado de castidade, o significado de palavras que foram retiradas da mente deles, pelo mundo que os quer apodrecidos. Aqui temos uma atividade e eu depois, porque quem quiser eu posso mandar os guiões do Press para quem quiser, está bem? Então nós podemos transformar isto em casa, nós podemos usar isto para vacinarmos os nossos filhos contra aquilo que eles vão ouvir lá. Aqui tem várias atividades e depois em baixo tem aquilo que é preciso fazer. Imaginem fazer isto em casa com eles, nós. Então o que é que nós vamos fazer? Põe ali, por favor. Portanto, elaborar pequenos cartões com as expressões apresentadas ali, colocar todos os cartões num saco, fazer uma abordagem aos papéis de género como flexíveis. Flexíveis em que sentido? Flexíveis no sentido de que um homem pode lavar a louça? Claro. Pode fazer comida? Claro. Pode aspirar? Claro. Então é flexível. Estão a perceber? Não é flexível que um homem pode ser uma mulher e uma mulher pode ser um homem, porque não podem. Mas nos papéis,
Podem-se ajudar um ao outro, devem-se ajudar um ao outro, não é? Complementares, sempre complementares. Homem e mulher não são iguais, amados. E quem é casado sabe disso. Quantas vezes é que cada um de nós já não desejou que eles viessem com o manual de instruções para ver se a coisa, pronto, não se complicava. Não somos iguais, somos diferentes. Somos complementares. E não discriminatórios. Está certo? Eu tenho o meu filho do meio, eu estou a dizer o meu filho do meio, eu tenho 3, uma rapariga e 2 rapazes. Todos eles cozinham maravilhosamente, por acaso, não é? Ou não? E todos eles fazem a lida de casa, todos! Foram ensinados assim. Pronto, e não lhes caiu nada por causa disso. Solicita a cada filho que retire aleatoriamente um cartão e peça-lhe que classifique o comportamento como masculino, feminino ou ambos. Há comportamentos tipicamente masculinos? Há. Há comportamentos tipicamente femininos? Há. É só ir à Bíblia. E depois o homem pode fazer as coisas em casa? Pode. E a mulher pode fazer as coisas fora de casa? Claro que pode. A cada resposta reforça a abordagem das políticas identitárias como confusas, redutoras do potencial de ser homem e mulher. Porque é isso que elas fazem. Eu tenho 57 anos, amados. Sou filha única. O meu pai comprava-me peões, fazia papagaios comigo. Papagaios, para vocês, é pipas. Fazia papagaios, comprava-me bolas, aprendia a dar numa bicicleta de rapaz, comprava-me bonecas, comprava-me cozinhas. A sério, que palhaçada é esta de que são os brinquedos com que nós brincamos que nos tornam mais inteligentes ou mais burros, ou nos tornam de um sexo ou do outro, mas que loucura é esta? Tá? É quase o século passado já o meu pai. Sir, estamos a acabar, estamos mesmo a acabar. Portanto, ali diz, um homem não chora e depois diz a mulher pode estar onde quiser. O lugar da mulher é na cozinha. O que é que nós vamos dizer aos nossos filhos? Sim, um homem também chora. Jesus não chorou. Jeremias não é conhecido como o profeta chorão? Então, sim, um homem também chora. Mas o lugar da mulher é onde ela quiser, mas o seu primeiro e mais importante papel, amados, é o da auxiliadora idónea. Gestora do seu próprio lar e educadora dos seus filhos. Não usa empregada doméstica, não diz, eu sou doméstica, não, gestora do lar. Eles não querem palavras chiques. Bora lá, gente. É assim. Homens e mulheres são iguais em valor e dignidade. Quem é que lhe deu essa dignidade e esse valor? Deus. Deus. Criados à imagem e semelhança de Deus, mas têm papéis diferentes e complementares. Pronto, então vamos lá trabalhar com os nossos filhos. Continua, por favor. O que é que está errado naquela imagem? O que é que vamos dizer aos nossos filhos? O que é que vamos perguntar aos nossos filhos? Então, primeira pergunta, o que é que está errado na imagem? Segunda pergunta, o que é um casal? Amados, com todo o respeito pela pessoa em si, uma mulher e um homem formam um casal. Mas 2 homens não formam um casal. Formam um par, uma parelha, ou o que quiserem. Casal não. Porque quando nós deixamos que a linguagem seja subvertida, as nossas crianças crescem a pensar que é tudo a mesma coisa. E é diferente. E é isso que nós temos que lhes mostrar, que é diferente. Isso não significa que eles não vão respeitar as pessoas. De maneira nenhuma. Ai deles, como eu dizia ao meu filho, que um dia viu um par de homossexuais a passar e muito com aqueles gestos assim, no Brasil diz-se desmunhecar, não é? Assim, com aqueles gestos muito efusivos, não é? E o meu filho começou-se a rir deles. Eu disse, não faças isso. Deus condena, condena. Não é bom, não é, mas não faças isso. Respeita as pessoas, porque tu um dia também vais ter filhos. Não faças isso. Amados, educar é assim. Certo? Ele não tem que ser gay para perceber o que é ser gay. Ele tem que ser educado para respeitar as pessoas. Independentemente do que quer que sejam e das suas características. Cor de pele. Sério, isso nem devia entrar no nosso vocabulário. O que é um casal? Perguntem o que é um casal. Está bem? Levem-nos ao Jardim Zoológico outra vez. Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. Reforcem isto. Incutam-lhes isto. E valorizem o casamento, por favor. Não permitam que a Igreja se torne como o mundo que o ano passado teve 100 casamentos para 90 divórcios. Estatísticas da Pordata, está bem?
2 homens, 2 mulheres não se reproduzem, portanto não podem ser iguais a um casal. Estão a perceber? Eles precisam perceber isto, porque eles não percebem, eles são muito pequenos. Quando lhes dizem na escola, aquele menino tem 2 pais, aquele tem 2 mães, mas é tudo igual. Não é! Devemos amar e respeitar todas as pessoas, independentemente das suas escolhas pessoais. Este é o nosso trabalho em casa, está bem? A seguir. Liberdade, igualdade e justiça. Esqueçam estes conceitos que eles usam nas escolas, porque são conceitos puramente ideológicos. Então, onde é que vamos ensinar esses conceitos aos nossos filhos? Vamos lá. Liberdade, Salmos 119, 45, Lucas, etc. Não é? Eu estou mesmo, vou terminar. Vamos lá então. Igualdade, Gênesis 1:27, Gálatas 3:26, 28. Justiça, Salmos, Provérbios, Romanos, amados, está tudo nas Escrituras. A verdade, o que é bom, agradável a Deus. A seguir. Ok. Continua. Estão a ver ali aquela imagem tão gira? Continua, por favor. A mini saia tornou-se popular na época dos Beatles. Falámos sobre isso ontem, lembram-se? A seguir. Quando foi promovida era considerada ousada e mal vista. E com o comprimento que tinha, que era por aqui, que eu até hoje não sei como é que as mulheres se podiam baixar um bocadinho. Também. Mas agora vejam a ideologia por trás da mini saia também. Foi aquilo que nós estivemos a ver aqui ontem. Meu corpo, minhas regras. A revolução feminista da década de 1960 deu à mulher um sentido de liberdade do seu corpo. Não deu. Porque se fosse meu corpo, minhas regras, se ela tivesse um sentido de responsabilidade sobre o corpo e de liberdade, ela nem sequer engravidava. Que era para não ter que matar alguém. O controle dela sobre o seu próprio corpo começava antes de ir para a cama, não depois. É forte, uma linguagem muito forte, mas é verdade. Se o nosso controle não começa antes, alguém vai sofrer por nossa causa. E neste caso é uma vida que é tirada. Tem que se matar alguém. Vejam como o contexto do feminismo, não é? Está presente em tudo. E agora vejam esta imagem. Estão a reparar na sombra? Então, a imagem do press. Segundo ciclo. Nenhuma criança nasce no corpo errado. Sabiam isto? Eu acho que vocês todos sabem disso, não sabem? Nenhuma criança nasce no corpo errado. Mas algumas crianças lutam com a disforia de género. Transtorno da sexualidade. Uma condição de saúde mental que envolve sentimentos de angústia associados a uma sensação de ser realmente do outro sexo e o desejo de ser do outro sexo. Mas isto tem que ser tratado, isto necessita de tratamento. E só quando são adultos é que poderão tomar decisões, independentemente dos pais aceitarem ou não. Percebem? Não pode ser quando não podem votar, não podem comprar álcool, não podem tirar a carta de condução, mas podem mudar de sexo. A seguir. Este é o mandamento, não é? Este é o mandamento para todos os pais. Eduquem a criança no caminho em que deve andar e até quando for envelhecer ou for velho, não se desviará dele. Mas há alguns que se desviam. Mas as sementes estão lá. E é Deus que na altura certa faz aquilo que lhe apraz. Então vamos educar os nossos filhos como Deus nos manda fazer. E, por favor, vamos protegê-los? Foi para isso que se criou a Associação Família Conservadora, para ajudar os pais a protegerem os seus filhos destes conteúdos ideológicos na escola. Nós não representamos os pais. Nós damos ferramentas aos pais para, corajosamente, e aí a coragem tem que ser deles, não é? Apresentarem na escola para protegerem os seus filhos de certos conteúdos. Não vão ser protegidos de tudo? Não. Mas a escola vai ter que perceber, e quem nos governa vai ter que perceber, que os pais estão atentos e não querem aquilo. E depois isso também tem que se traduzir em resultados eleitorais, mas isso já são outros 500. Aquilo que importa neste momento é que os pais percebam a necessidade urgente de protegerem os seus filhos disto tudo. Porque eles não estão preparados mentalmente para lidar com estas situações. E vão sofrer os efeitos disto. O avisado vê o mal e, não é? O inocente passa e sofre o dano. Está lá em Provérbios. Eles não conseguem proteger-se disto sem que os pais os vacinem e os protejam. Está bem? E há muitos professores nas escolas que precisam que os pais tomem uma posição. Porque senão eles também vão achar que os pais que não querem saber estão a deixar andar. Está bem? Pastor,
Eu não o vejo aqui, mas acho que o meu tempo chegou ao fim. Ah, é? Pronto. Alguém tem alguma pergunta? Até ele vir, não é? Ou não? Vanessa, vamos fazer o intervalo? Posso concluir? Qualquer coisa? Depois tem ali alguns livros ao fundo, se alguém quiser adquirir. E, amados, vamos proteger as nossas crianças? Tá? Somos sal e luz do mundo ou somos o quê? Obrigada. Obrigada a todos.